Olá, Rita, tudo bem? Beatriz, tudo bem com vocês? Vamos cenar aqui. Boa noite. Muito boa noite. Vamos esperar a Lia chegar, né? Pra gente começar a nossa live. Que legal. Que legal, Rita. Oi, Beatriz, boa noite. Eu vou aguardar a Lia chegar pra gente poder começar. Por enquanto a gente vai no bate-papinho aqui. Vocês já conhecem, já estão sentindo, né? A nova era. Oi, Teca, querida. Vocês já estão sentindo as energias da nova era? Que é a coisa do sono, né? De sentir o corpo cansado. Às vezes uma tristeza que a gente não sabe explicar. Tudo isso são emoções da nova era. Porque a gente está, né? Nesse processo. Oi, querida. Oi, Teca. E é muito importante a gente falar, né? Desse processo que está acontecendo, porque tem bastante gente preocupada. É bacana que a gente fale e deixa todo mundo bem informado, né? Com consciência. Isso é muito legal. Muita insônia, Teca. Nossa. A gente tem o pessoal que tem insônia, tem aqueles que dormem muito mal, tem aqueles que acordam num determinado horário, né? Então, tá meio variado, mas sempre em relação ao sono. Eu vou depois explicar, inclusive, como é que funciona o sono no decorrer, né, da live. Ainda mandei uma mensagem para ali, eu falei assim, olha, não me deixa esquecer isso, hein? E aí ela colocou, falou que vai me lembrar. Porque eu sempre esqueço de explicar como é que funciona o sono e acho que é importante a gente saber agora, né, nesse momento. Mas vamos esperar mais um pouquinho ali que ela deve estar chegando já. Rita. Tem muita gente ansiosa também, né? Com essa troca de energias. Hoje foi um dia meio esquisito, porque Marte entrou em peixes e fica mesmo essa sensação estranha, né? Mas é tudo esperado, na verdade, sabe? Astrologicamente está tudo bem definido o que está acontecendo com a gente. Mas é legal da gente falar, o problema é que as pessoas focaram só na pandemia e não tá vendo tudo o que tá acontecendo, porque tem muito mais coisas acontecendo, né? Principalmente com a gente. Então a gente tem que falar da nova era no sentido de falar da gente, né? De falar de nós. Como é que a gente tá se sentindo, né? Tem muita gente angustiada, tem gente com insônia, tem gente muito ansiosa, tem gente que tá dormindo demais, que não tá querendo fazer nada, não sai da cama, né? Então são todos praticamente sintomas, né, dessa nova era. Então não é só por causa da pandemia, não, é porque os astros realmente eles estão bem tensos. Esses dias eu estava conversando com o Ícaro e eu falei para ele, eu falei, meu, a sensação que eu tenho é que assim, só falta sair do eixo, porque a força que os astros estão, pelo amor de Deus, né? Ah lá, minha parceira chegou. Minha parceira chegou, que bom. Vamos lá, Lia. Olá, boa noite.
Boa noite, parceira. Tudo bem? Tudo e você? Faz tempo que a gente não se vê? Quanto tempo, né? Saudades. Saudades Pois do é. Instituto, de todo mundo, de você. Pois é, para quem se via todo dia, né? Sim, sim. Olha quem tá aqui comigo. Ah, os bebês, ah lá, os Olha os bebês. bebezinhos. Olha como eles estão grandes já. Gente, cresceu bastante, né? Olha só. Eles estão grandão Não. já. E Estão acalmaram ou continuam terríveis? tão terríveis, estão cada vez mais terríveis. Vixe. Tá piorando. Eita. Ai, bom, prazer estar aqui falando com você hoje, né? Nós vamos falar sobre a era de Aquário. Eu estou muito curiosa para saber aí tudo sobre as energias, porque tá bagunçado o negócio, né, Josi? Tá tenso, né? Estava falando agora há pouco, que eu Ah, estava conversando com o Icaro, inclusive ontem na live eu falei isso. Eu falei assim, gente, tá tão tenso que se bobear, o planeta sai do eixo, de tanta tensão que tem no céu. Né? Mas nossa. é porque assim, na verdade, a gente começou esse processo em 2007, em janeiro de 2007. Foi quando Plutão entrou em Capricórnio. Então a gente começou esse processo, tá? Que Tadinho de começaram a vir Capricórnio, gente. Por que que o Capricórnio é ruim desse jeito? não é o Capricórnio. Então, na verdade, o que acontece? O Plutão, ele é um planeta de é, que ele mexe mundial, né? Ele é sempre de coletividade. E aí, quando ele entrou em Capricórnio, que começou essa coisa de vir à tona muita coisa que estava suja, né? Então aí a gente e começou também as músicas pioraram, o comportamento moral piorou, sabe? Plutão, ele é Hades, né? Ele é o senhor da morte, o senhor dos infernos. Então ele coloca para fora tudo que tem de terrível, sabe? Ele não Hum, segura não, ele coloca para fora mesmo. E aí, em Capricórnio, que é o signo do trabalho, da ética, da moral, da responsabilidade, ele bagunçou esse sentido. Pode ver que as pessoas ficaram mais relaxadas em relação à responsabilidade, todo mundo fala o que quer, do jeito que quer, ninguém respeita ninguém, entendeu? Então, deu essa esculachada grande. E aí, tudo isso preparando, na verdade, o que acontece? Sabe quando vai toda a parte grossa para cima, para depois você fazer aquela limpeza e ficar só com o que realmente é limpo? É uhum. exatamente o que está acontecendo. E aí, quando chegou o começo desse ano, nós tivemos um eclipse, né, em Capricórnio, né, que foi em janeiro, dia 10 de janeiro, muito tenso, né? Ele realmente estava muito tenso. E de lá para cá, os planetas estão se alternando, mas sempre tendo alguma tensão. E os planetas estão todos justamente em Capricórnio. Então, as pessoas estão entre o material e o espiritual. Pode ver que as pessoas têm uma leva preocupada com a saúde, preocupada com o próximo, preocupada com esse lado. E tem os outros que estão preocupados só com dinheiro, né? Não Uhum. é que seja errado um lado ou outro, mas a gente tem que ponderar, porque os dois não vai dar certo, né? Tem que Então, encontrar o só que caminho do essa meio, né? ponderação... Oi? É encontrar o caminho do meio, de unir Sim, essas duas coisas, né? exatamente. Só que o que está acontecendo? Plutão não tem essa, né? E as pessoas estão muito radicais. Ou é isso ou é isso. E ninguém quer conversar. Todo mundo quer ter razão só. Né? Então, assim, inclusive sobre ética, né? Eu até fiz um vídeo de ética, acho que entra no canal amanhã. Falando exatamente disso, sabe? Que hoje em dia a gente não acha mais bonito a lei de Gerson. A gente não acha legal levar vantagem em tudo. A gente já olha a pessoa que faz isso, a gente já quer uma certa distância, a gente não vê bem. Mas é Sim. cultural no Brasil, sabe? Uhum. A pessoa recebe um troco errado e acha que teve sorte. Ai, olha, eu tive sorte, eu recebi um troco errado. Não é. Você está criando um problema para a pessoa que deu o troco errado, porque aquela pessoa vai ficar sem aquele dinheiro e às vezes ela conta com aquilo. Dependendo do Uhum. lugar que é descontado do salário dela. Entendeu? Então, assim, Plutão, ele deu o Plutão, Sagitário, os planetas que entraram,
em Capricórnio, eles mexendo nesse sentido. E aí vieram vários temas, veio em relação a trabalho, veio em relação à responsabilidade, as crenças, né? Que Júpiter é justamente as crenças, tudo isso. E quando chegou agora em maio, a galera resolveu ficar retrógrada. Porque quando a gente não vai. A parte retrógrada, ela só vai ficar de boa lá para setembro, outubro. Só que no meio disso, que nós estamos com Saturno, Plutão, Júpiter e Vênus, tá? Tudo retrógrado. No meio disso, Mercúrio vai ficar retrógrado no mês que vem. Nossa. Então, o que está chamando? Consciência. O que você precisa? Tirar o pé do acelerador, entendeu? Porque as pessoas querem continuar em casa na velocidade que estavam no dia a dia. Não dá para fazer isso, de jeito nenhum. Eu reduzi, assim, demais o ritmo. Nossa, muito pelo contrário. Eu fiquei, assim, no ritmo... Mas muita gente queria continuar. Não dá para continuar. tem que seguir o fluxo também, né? Eu acho que muito é a gente Sua ficar internet está nadando travando. Tá travando? Tá. Ai, aqui pra mim tá normal. Deixa eu ver o que acontece. Tá me ouvindo ou não? Ouvindo eu tô, mas aí você fica quadradinha e dá aquelas brecadas. Eita. Então, o que eu tava falando é que o pessoal acaba lutando contra tudo, né? Não aceita esse momento. Eu acho que é um momento que a gente tem que entrar em aceitação, né? Não adianta a gente ficar lutando contra. A gente tem que aceitar que aquela frase, aceita que dói menos. A gente fica lutando, a gente fica piorando a situação. Não vai adiantar a gente lutar nesse momento. A gente tem que aceitar e aprender a conviver de uma forma diferente, né? Aprender a tirar o melhor de tudo isso nesse momento. Sabe o que acontece também? As pessoas elas continuam com a mentalidade de antes. Oi, Mariana, beijinho. Oi, Mari, tudo bem? As pessoas continuam com a mesma mentalidade que tinham antes, né? Então, mudou, gente. A vibração do planeta está mudando. O que o planeta está fazendo? Pegando as pessoas e falando, olha, vamos juntos nessa mudança. Quem resistir vai sofrer, porque não tem como resistir. O planeta está mudando sua vibração e todo mundo tem que ir, sabe? Então, quem que está sofrendo? Quem está resistindo? Quem está querendo voltar ao que era, não vai voltar. O planeta já mostrou que não vai voltar. Né? A gente já está vendo como que estão os mares, os rios, o clima, né? Então, deu uma melhorada, assim, o universo, o que o universo falou? Eu quero um detox, né, do ser humano. Trancou todo mundo dentro de casa e respirou aliviado. É isso. Sabe? A gente pode ver isso com muito drama ou isso sem drama. Claro que ninguém queria um vírus, eu tenho certeza que nem o universo queria, né? Mas se a gente pegar a situação que a gente estava antes, no ano passado, por exemplo, o que estava acontecendo? A gente estava à beira, né, de estourar aí uma guerra, certo? Porque só de armamento, olha só que absurdo. Eu vejo umas coisas que eu falo, gente, da onde que tiram? Só de armamento que nós temos hoje no planeta, né, com as potências, dava para destruir o nosso planeta 80 vezes. Para que alguém precisa disso? Se você destruir o planeta, destrói a sua parte também, quer dizer, não sobra para ninguém. É tipo brincadeira de jardim de infância, né? A bola é minha, não quero mais brincar, eu cato a bola e vou embora. E deixo todo mundo sem brincar. Então, é essa a impressão que dá. Então, o que a gente tinha, na verdade, era isso. Graças a Deus, isso tá... Oi? Estava travando para mim. Não sei se para o pessoal estava travando também. O meu travou para você? É. E você ficou travada para mim.
Ah, eu não sei o que o pessoal estava vendo ou ouvindo. Enfim, Também não sei. Mariana, explica aí pra gente o que que aconteceu. mas repete, acho que é Você- melhor, né? Se repetir o que você estava falando. É, bom, é assim. O que que aconteceu? A gente estava à beira, né, de mais uma guerra. E aí, o que que, para você ter ideia, os grandes, né, do planeta que tem os armamentos e tal, eles têm armamento suficiente para destruir a Terra em 80 vezes. Para pensar. Gente, se destruir, acabou para todo mundo. Ah, a Teca falou que está ouvindo bem, sim. Tá Tá travando travando da mesmo. Lia. O meu não. É, O seu que deve tá ser minha travando. internet. Bom, e aí o que que acontece? É, primeiro que para pensar, não vai ter para mais ninguém, né? Destruiu, destruiu, acabou para todo mundo. Aí eu vejo como aquela coisa infantil da criança, que a bola é dela, aí ela vai lá, bom, não querem me aceitar, então eu cato a bola, vou embora e ninguém brinca. Então é essa impressão que dá. Uhum. Então a gente estava neste ponto, né? Então, é claro que ninguém quer ter um vírus, ninguém quer ficar trancado de casa, não é isso. Mas já tinha sido avisado, nós fomos avisados de que realmente o planeta ia passar por uma situação dessa, né? Que nós tínhamos essa data de 2019, né? Então, Uhum. passou, né, o julho e as coisas foram andando. Então, eu não acho que seja tão ruim isso. Tá claro, Sim. você ficar doente não é ruim e tal, mas a gente precisava desse, sabe, dar uma É parada. menos pior do que uma guerra, né? Porque uma guerra é muito mais violento, é muito, né? É uma outra realidade, muito mais Destrói o planeta, né? primitiva. Hã? Destrói o planeta. Então assim, dos males o menor, né? Pelo menos a gente está ficando em casa, e reduzindo os riscos, né, de ter um problema maior no planeta, né, de ter mais mortes, então cada um fazendo também sua parte. E eu acho que vem muito Uhum. essa energia, não sei se isso tem a ver aí com alguma coisa da astrologia, mas é um sentido também de contribuição que se formou com essa situação, né? As pessoas começaram a olhar de uma forma diferente, começaram a doar, a contribuir mais, a se preocupar com o próximo que não tem. Isso tem a ver com essa energia também, Josi, da era de aquário? Sim, Porque a era de porque. aquário é muito de envolver, né, as pessoas. Então, a era de Aquário é uma era de fraternidade, tá? Então, esse posicionamento que eu te falei de Plutão, que foi quando a gente começou tudo isso, ele vai até 2024. Então, a partir de 2024, como que vão ser as coisas? Por que que a gente está agora, teve que todo mundo ficar em casa, cada um convivendo com seus pares, porque a gente tem que começar a aprender a lidar de uma forma mais ampla, tá? Mais coletiva mesmo. Então, você cuidar dos seus, você cuidar do vizinho, você cuidar da pessoa do lado, você cuidar de quem está próximo, porque é fraternidade. Então, a partir de 2024, que a gente realmente vai estar dentro da nova era, então a nossa forma de ver o amor, de ver a amizade, de ver a fraternidade, de ver a troca, né? Porque aquário, ele é muito de troca. Ele não é uma coisa material. Ele é mais de troca. Então, assim, a nossa forma econômica também vai mudar, né? E outra coisa que eu acho legal, a Urano, ele predispõe a tratamentos naturais, né? A, a, para essa coisa da gente tomar tanto anti-inflamatório, né? Que isso acaba com a nossa saúde. E tem uma pesquisa, eu até anotei todas as palavras aqui, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que a espiritualidade, né, quando a gente tem a espiritualidade, o que que mexe na gente? Perdão, o amor, a alegria, a empatia, a leveza.
o bom humor, o alto astral, a alegria, a criatividade favorece o trabalho em equipe. E esses pontos são exatamente o que mais impacta na nossa imunidade. Eu achei essa pesquisa o máximo. Eu falei, gente, olha ali. Então, quando você fala de espiritualidade, você não está falando de uma religião. Você está falando de uma pessoa que fica plena, de uma criatura plena. É que a gente associa muito a espiritualidade à alma, ao nosso espírito, à vida espiritual. Mas é viver aqui a plenitude de uma forma mais leve. E eu acho que é muito legal esse ponto da alegria, porque eu percebi o seguinte: lugar. Porque normalmente a gente vai daquele jeito, a gente está trabalhando naquele ritmo e a gente não dá valor nas pequenas coisas. E a gente até fala isso o tempo todo, não, porque a gente tem que dar valor nas pequenas coisas, mas no dia a dia a gente não dá. Isso é fato. A gente vai trabalhar, a gente não dá valor. Se a gente tem cliente, a gente não dá valor. Muitas vezes a gente está reclamando do cliente, da situação, do país, tal, de várias coisas. E agora a gente aprendeu a dar valor nas pequenas coisas, né? Que a gente não enxerga. Então a gente começou a dar mais valor nas coisas que a gente não percebia antes. Então eu acho que muito essa questão da espiritualidade que você está falando é exatamente ter um novo olhar para as mesmas coisas, né? É ter esse novo olhar, essa outra percepção do mundo. Ô Josi, eu queria te perguntar, quando começou a Era de Aquário? Então, eu acredito que a gente começou esse preparo em 2007 mesmo, né? De 2008, na verdade. Porque é quando a gente começa a ter 27 de janeiro de 2008. Porque é quando a gente começa a ter aquela coisa de tecnologia mais forte, sabe? De internet mais forte e tal. Então, assim, porque o que acontece com as eras? Não termina uma e começa a outra, né? Ela tem um processo, ela tem um tempo para haver essa troca. Então, uma entra na outra. Né? Então, você ainda sai de uma para entrar na outra. E essa que é a situação. E essa Era de Aquário, ela, assim, ela mostra muito a liberdade, né? Ela mostra a liberdade, a mudança, a forma de você agir com o todo. Aquário também tem a ver com o meio ambiente, muito a ver com o meio ambiente. Então, se você parar para analisar, tudo que está acontecendo com a gente agora tem a ver com essa... Tem a ver com essa era. Gente, olha, estou em casa, né? E eu tenho 3 cachorros. E acho que meu filho chegou, então é por isso que tá esse carnaval de cachorro aí fazendo barulho, tá? Mas daqui a pouco para. 3 cachorros, 2 gatos, é uma coisa. Sim. Bom, então, aí tudo que a gente vê no planeta é isso. Então, para mim, de 2007 a 2024 é esse nosso período, né, de mudança. Esse período de introdução à Era de Aquário. E aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, por que Plutão que está ali? Porque a gente precisa olhar para dentro. Olhar lá no nosso íntimo. Por que é Saturno que está retrógrado? Porque a gente precisa olhar as nossas resistências. Por que é Vênus? Porque a gente precisa ver os nossos relacionamentos. Então, assim, todos eles têm um porquê. Né? Porque a primeira coisa que aconteceu quando falou que a gente ia ficar dentro de casa, todo mundo reclamou. Agora, peraí, como é que você pode não gostar de ficar dentro da sua casa com a sua família? Claro, tem pessoas em condição de risco, não estamos, sabe, levando para esse lado. Mas, e aí? Né? Como é que você não quer ficar na sua casa, com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você se relaciona, a sua casa, né? Ou então a pessoa fala assim, nossa, eu estou desesperada para sair. Gente, eu acho que uma caminhadinha tudo bem, mas não aguenta mais ficar em casa, sabe? Então, assim... Quais são os nossos valores com os nossos, né? E com as nossas coisas. Aí as pessoas começaram, porque eu não aguento mais fazer faxina. Gente, faz uma faxina interior, né?
Faz uma faxina interior. Eu acho que as pessoas perderam, eu me incluo nisso também, o ócio, né? O tédio, o ócio. Que eu lembro na minha infância, na minha adolescência, de muitos momentos eu ter ficado entediada, ociosa, de não ter o que fazer nessa época. E depois que a gente vira adulto, a gente começa a tapar todos os buracos de tempo que a gente tem. A gente acha coisa para fazer o tempo todo. Então a gente acorda de manhã e vai parar só à noite, dorme poucas horas por noite. Tá travando mesmo, Lia. Está travando bastante. Bastante. Bom, ela caiu, mas aqui eu vou continuando. Como ela falou do sono, né? Da gente acorda agitado já e vai fazendo as coisas. Então, eu vou pegar um gancho com vocês, vou pegar esse gancho dela e vou explicar para vocês como que funciona o sono, né? O sono da gente funciona assim. No primeiro momento, não, eu não estou falando da parte psicológica, eu não estou falando da parte neurológica, tá? Eu estou falando da parte espiritualista, como é que funciona o sono. No primeiro momento do sono, ele é com as coisas naturais, né? A gente tem a parte natural nossa. Então, o que é essa parte natural? Você sonha com coisas de tempo. Então, você sonha com frio, porque você está descoberto, aí você sonha com frio. Aí eu peguei seu gancho do sono e comecei a falar de sono, tá? Então, Tá, agora tá melhor? tá melhor. Eu troquei a internet. Vamos ver se agora vai. Então, assim, o que que acontece? No primeiro momento, nessa primeira parte do sono, ela tem a ver com o tempo. Então, a gente dorme descoberta, sente frio, sonha que está num lugar que está muito gelado, que está com frio e tal. Você sonha com chuva, faz xixi na cama. Ou, nesse nível, você está com muita coberta, sonha que está em algum lugar suando e tal. Então, esse é o primeiro momento do sono. Aí você tem o segundo momento do sonho, que é a preocupação. Aquilo que você se preocupou o dia inteiro, seu último pensamento da noite, um filme que você assistiu, né? Então aí você sonha com essas coisas. Que a gente fala que onde você tem o seu foco, você vai à noite, tá? Que é esse período do sono. E aí você tem um terceiro período do sono, que é o espiritual, que é quando você vai para algum lugar estudar, ou você vai conversar com alguém, encontra com alguém, como for. E aí você tem as mensagens, você tem os recados, tá? O que está acontecendo hoje em dia? Todo mundo está sendo escalado para trabalhar, porque a quantidade de desencarne é muito grande, né? É uma quantidade muito grande. Então, tem os encarnados também trabalhando lá, tá? Porque o espírito não precisa desse descanso. Nós precisamos, o corpo físico precisa. Então, a gente dorme, o espírito vai lá para o trabalho. Então, o que está acontecendo? Primeiro, que todos nós, toda a humanidade, nós temos algum laço espiritual, né? Porque todos estão conectados um com o outro. Então, primeira coisa é que a gente vive um luto. Todo mundo está vivendo esse luto. Porque é muito desencarne de uma vez só, né? Porque todo mundo se conhece, todo mundo tem alguma ligação, né? É da mesma família, criado pelo mesmo, né? Pela mesma espiritualidade. Então, todo mundo tem essa ligação, a gente já sofre por causa do luto. Algumas pessoas, neste momento, acabam se encontrando com pessoas que elas são mais próximas. E aí ela acorda angustiada, triste e não sabe por quê.
tá? Algumas pessoas vão em regiões mais densas para poder trabalhar e ajudar e acordam com dor no corpo. Outras pessoas fazem algum trabalho que aí elas acordam em horários da madrugada, né? E não conseguem voltar a dormir mais. Às vezes é até porque ela foi fazer um trabalho, terminou o trabalho e não quer fazer outro, não, sabe? Não se sente bem, ela não está bem, né? Com aquilo, então ela não volta. Então, por isso que tem muita gente que acorda num determinado horário. É como se tivessem períodos, né, de trabalho, para todos os espíritos poderem trabalhar. E a gente não trabalha só, nós estamos no Brasil, a gente só trabalha aqui. Não. É espiritualidade, ali não tem divisão, né? E aí o que acontece? Quando a gente volta para o corpo, o nosso cérebro associa a experiência que nós tivemos a alguma coisa que nós tenhamos vivido aqui. Então, por exemplo, você vai lá e conversa com algum parente, alguma coisa, e ele manda um recado para você. Você acorda e você fala assim, nossa, eu sonhei com um carro a noite inteira. Não tem nada a ver. Mas você fica com uma sensação de alguma coisa que acontece. Você fica alegrinha, animadinha. E aí, durante o dia, acontece alguma coisa e fala, nossa, mas eu já vi isso. Isso já me aconteceu. Na verdade, é porque aí, nesse momento, o cérebro reconheceu aquela situação que você viveu espiritualmente. Entendeu? Uhum. Muitas pessoas falam, déjà vu é porque a gente já viveu aquilo, espiritualmente. Que interessante, Então, né? Então tem a ver com os sonhos que a gente tem também. Exatamente. Muitas vezes você acorda e fala, gente, mas eu sonhei com uma coisa tão nada a ver, sabe? É tão longe. Por quê? O seu cérebro que ele vai buscar, porque ele... O que acontece? O cérebro ele não pode buscar uma coisa que aconteceu no espírito. Então, o espírito, quando ele volta, né, e ele se liga ao seu corpo, o que acontece? O cérebro vai buscar as informações, mas você não pode ter uma informação de algo que o seu corpo não viveu. Né? A matéria está ali. Então, o cérebro vai automaticamente, pega uma experiência sua. E aí te traz uma lembrança daquilo que ele acreditou que fez sentido. Você quer saber uma outra situação que acontece muito parecido? A mulher, quando está grávida, que tem o desejo, o que é o desejo? Na verdade, falta algum tipo de vitamina, alguma coisa, o corpo dela manda uma mensagem para o cérebro para ela associar alguma coisa. Aí ela tem vontade de comer coisas absurdas, porque o cérebro associa a alguma coisa absurda. Só que se ela fizer um exame, ela vai ver que as vitaminas que ela precisa estão dentro daquilo que ela sonhou. Olha entendeu? Só. E aí a espiritualidade faz isso com a gente também. Porque manda lá o recado para o cérebro e fala, não, vamos pegar essa informação aqui que para ela vai ficar melhor. Entendeu? Então, por isso que todo mundo está falando muito dos sonhos, né? Do que tem sonhado, porque pode ver, é muita gente. Todo mundo comentando. Você pega as redes sociais, está todo mundo falando dos sonhos. É exatamente isso que está acontecendo. Estamos todos trabalhando, então qual é a minha grande dica? Vamos orar antes de dormir. Vamos fazer uma boa oração para poder fazer um bom trabalho, para ir para lugares que você aprenda mais, sabe? Que você possa ser um instrumento, né, positivo nessa energia toda que está acontecendo. Então, esse foco tem que ser o nosso, né? Mas está todo mundo trabalhando, não tem essa de dormir, todo mundo sossegou, não. Então, assim, e a gente vai nessa toada de trabalhar. Legal, muito boa dica. E o que seria, assim, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, quais sinais que normalmente elas estão percebendo que está esse movimento de energias, né? Que a gente estava falando, para quem chegou agora, a gente estava falando dessa energia do planeta, os planetas retrógrados, tem tudo que está acontecendo. Como que as pessoas estão se sentindo nesse monte de energia mudando, Josi? Além dos sonhos, além de tudo disso.
O que está acontecendo com a gente é que nós estamos... O que que acontece? Nova era, vem novas habilidades, né? Então, novas percepções, nova consciência. Então, nós estamos sendo preparados exatamente para isso, para essa nova consciência, para essa nova percepção. E agora, no momento, nós estamos no período, né, de estarmos mais sensíveis com tudo que acontece à nossa volta. Então, as pessoas confundem essa sensibilidade com irritação, por exemplo. Ah, eu estou mais irritada. Não, você está mais sensível. Né? E sensível a quê? A todas as energias do planeta. Então, a gente está tendo uma adequação. Teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu estou tão assim, tão aérea, ela ainda usou essa palavra, eu estou tão aérea que, sei lá, parece que eu estou em outro lugar, que eu estou em outro planeta, que eu estou divagando. Porque, sabe, eu me sinto meio esquisita. Ah lá, a G falando que ela se sente chorona. Tem gente que se sente muito chorona. Fica mais sensível, né? Faz sentido. Principalmente dependendo do signo da pessoa, do jeito dela, cada um vai sentir de um jeito, né, Josi? Sim, sim. O que acontece é que nem o pessoal confundiu essa história de porque falou que era regido pelo Sol. O que é o Sol? O Sol é o doador da vida. O signo que a gente fala é o signo solar. Por que está sendo regido pelo Sol? Porque vai fortalecer a nossa personalidade. Então, o que a gente tem de mais ativo? Quem nós somos. Quem nós somos? As energias daquele signo. Então, eu sou ariana. Então, o meu Sol está potencializado em Áries durante esse ano. Então, o que eu sei quais são a parte positiva e qual a parte negativa. Eu tenho que equilibrar isso, porque eu estou passando por mudanças. Uhum. É capricorniana, a Lia também é capricorniana. Eu sou capricorniana também. E capricorniano tem uma fama de ser frio. E eu não concordo com isso, porque o capricorniano ele parece frio por fora, mas ele é muito sensível por dentro, ele sente. Ele só não demonstra tanto quanto outros signos. É que assim, né? O Capricórnio, ele é muito prático, né? E é muito diferente de você sentir as coisas pelo coração e sentir as coisas de forma mental. Fica quieto, ninguém pediu sua opinião. Eu concordo. Daqui a pouco ele vai ter Daqui a pouco o Ícaro vai entrar numa live comigo, ele já tá metendo o bedelho dele aqui na nossa. Tá vendo? Ele já quer começar nessa, né? Já quer. Então, assim, o que acontece? Não é uma frieza, mas é a coisa de ser muito prático. Ah lá, não aguento. Não aguenta, né? A gente sabe que não aguenta. E assim, de ser muito prático, né? É isso, ou é isso. Entendeu? Não tem muito aquela coisa de porque você não tá bem. Não. Você não quer? Não quer. Então tá, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas tudo bem. Entendeu? Mas sempre me incomodei em ficar sozinha. Ultimamente estou amando. Então, você tá vendo? É uma coisa de você crescer, de você levar na boa. Vem à tona tudo que precisa ser trabalhado, né? Exatamente. É uma mudança, pelo menos para mim, foi uma mudança assim, que foi assim, virou totalmente. Parece que eu estou vivendo uma outra vida, outros hábitos totalmente diferentes. E estou descobrindo muita coisa diferente. Então, capricorniano normalmente é muito viciado em trabalho, workaholic. Eu fiquei vários dias sem querer saber de trabalho. Eu não queria sentar na frente do computador para trabalhar nada. Eu não queria fazer nada. E eu me via assim e falava, gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou com algum problema, Senhor Jesus. Só que, ao mesmo tempo, como eu estou nesse movimento, né, Josi? A gente já está há algum tempo, já fiz um monte de curso da Josi, já fiz mesa radiônica, fiz o curso de cristais com Ícaro, a gente barras de axis, astrologia, né? Eu estou vindo nesse movimento já há muitos anos. Então eu entrei e falei assim, não, eu vou me permitir viver tudo isso e tá tudo bem. Eu só fiquei É exatamente o que eu ia te falar. O que está acontecendo? Para quem já está dentro disso, né? Já está dentro desse processo, já está trabalhando isso, já está buscando as energias, acreditando na vibração, sabe? Na frequência mental, melhorando sua frequência mental. Então, quem está
dentro desse contexto, não está achando um absurdo, sabe? Não que a gente já esperava, a gente tem uma bolinha de cristal que estava dizendo nada disso, tá? Mas a gente já sabia que o planeta ia passar por essa mudança, a forma que a gente está sentindo as coisas é diferente, entendeu? A gente já está se preparando espiritualmente, emocionalmente já há um tempo, né? Mas ontem eu e o Ícaro, a gente batia muito nessa tecla de falar, escuta, essas terapias, esses cursos, esses aprendizados, eles são necessários agora, sabe? Sim. Então, por isso que cresceu tanto ultimamente, né, Josi? Porque se você for pegar, você falou de 2008 para cá, o meu primeiro processo de autoconhecimento, que foi de uma psicóloga, eu acho que começou mais ou menos em 2010, por aí. 2012 eu fiz coaching, e daí eu não parei mais. Então, eu acho que já começou esse movimento das pessoas buscarem mais esse autoconhecimento, essas terapias. Surgiram muitos terapeutas. Quem que está aqui que é terapeuta holístico, coach? Eu acredito que tem bastante gente aqui que está assistindo que é. Então, a gente já está nesse movimento já há algum tempo. Eu acho que agora está dando uma potencializada em tudo isso. na verdade é assim, ó, a gente está sendo preparado, né, para essa nova era. Então, nós estamos naquele período, lembra que eu falava no Instituto, que era o tsunami? Né? Que quando o tsunami puxa a água, nós estamos nesse período. E depois vai soltar. Claro que não de uma forma destruidora, né? Mas vai soltar. Então, nós estamos nessa parte. Então, a gente está ficando mais consciente, tem mais gente buscando cursos, tem mais gente buscando aprendizado, tem mais gente abrindo a consciência, entendendo, não achar que só porque você fala em energia, você está falando de uma religião, né? Entendendo que os preconceitos, né? Exatamente. Então, assim, mesmo porque a sua consciência vai se abrindo, né? Não tem lugar para o preconceito. Você não consegue, porque você começa a ver as coisas acontecendo. E não tem como você negar o que está acontecendo. Entendeu? Então, é por isso que nós já estamos nesse processo e cada vez mais nós vamos ficar mais sensíveis, porque a era de Aquário, o que vai ser? Vai ser telepatia, vai ser um outro tipo de comunicação, né? Que a gente já está falando aí em ET, em OVNI. Antes ninguém falava disso, e quando falava, davam risada, sabe? As pessoas não acreditavam, achavam um absurdo. E hoje você aceita, independente de você acreditar ou não. Então, está mais visível, está mais aberto, está mais exposto. A gente tem a internet que leva a informação muito mais rápida, né? Tem muito estudo, muita quantidade de informação chegando, né? Até mesmo a própria Netflix, cada documentário, cada filme que tem vindo, que você fala, nossa, você não via isso acontecendo antes, né? A era de Aquário é fogo no parquinho, ou muda ou só. Mas assim, é bem assim, ou você aceita, porque assim, tudo que você cria resistência, você sofre. Tudo que você aceita, flui. Nesse período, resistiu, vai sofrer. Não adianta. Vai sofrer e vai ficar falando sozinho, o que é mais importante. Porque também tem isso que eu acho muito legal. Já se discutiu tanto, já se brigou tanto, já todo mundo quis ter razão, já foi tanto isso que as pessoas estão cansando. Então você está vendo que nem todo mundo mais aceita discutir. Ah, você pensa diferente? Tudo bem. Mesmo porque não tem que discutir. O ponto de vista de cada um deve ser aceito. Né? E exatamente isso que está acontecendo. As pessoas estão reduzindo também essa coisa de ir com muita, sabe, muita ênfase em alguma coisa, eu tenho razão. Então, as pessoas começam a respeitar o outro, que é a coisa do coletivo, do universal, né, que tem a ver com Aquário. Então, a gente começa já a perceber mudanças nos relacionamentos. Agora, a gente ainda vê as coisas meio, tá pouco. Mas quando chegar lá para setembro, por exemplo, nós vamos ter uma visão muito mais clara. Tá? Porque até setembro a coisa ainda vai enrolada. Tá? Muito retrógrado, um atrás do outro, muito tenso. Então, até setembro, a gente ainda vai nessa pegada.
A partir assim, de 10 de outubro, a coisa começa a amenizar e a partir de dezembro é que a gente tem uma visão melhor, tá? Mas esse cuidado com a saúde, que não é o cuidado com a saúde de ir numa academia, mas sim o cuidado da saúde da alimentação, do que você escuta, do que você fala, entendeu? Então é uma qualidade de vida total, né? Então eu não consigo ler tudo, eu só peguei um pedaço. A G está falando, eu sou psicóloga e tenho percebido uma mudança nos meus pacientes na questão de valorizarem mais a terapia e autoconhecimento. Exatamente. Está tendo uma mudança muito grande, principalmente agora, porque chegou num momento que a gente, é aquilo que eu estava falando no início, a gente vivia ocupado, então a gente estava preenchendo os buraquinhos com compromissos, com atividades, o para fora, o consumismo, tem que passear, tem que viajar, tem que comprar, tem que ir para o shopping, e não tinha tempo para olhar para a gente mesmo. A gente não deixava esse tempo acontecer. E agora não tem mais para onde correr, né? As pessoas podem ficar esbravejando, mas elas vão ter que parar e vão ter que olhar para elas. Então essa valorização está acontecendo às vezes na marra, né? Na marra a pessoa entra numa crise existencial que ela fala assim, agora eu preciso procurar ajuda. Não tem mais para onde correr. Né? E foi o que a gente colocou ontem. A gente colocou bem isso, sabe? Gente, não deixa ficar desesperador, sabe? Para procurar ajuda. Começa a procurar ajuda agora, entendeu? Já começa, faz uma terapia, faz uma mesa radiônica, faz um gráfico, faz um trabalho, né, de consciência, faz um trabalho energético, porque todo mundo vai precisar. Nós somos seres elétricos, então a gente precisa dessa energia, sim. Entendeu? E aí, um ponto que a gente estava falando é que nós estamos abertos para isso, porque o nosso tipo de tratamento é diferente de uma alopatia. Nós não vamos dar um remédio. Nós vamos buscar, olha, o que está acontecendo, qual é o foco, sabe? Como que começou, o que faz com que desencadeie. É diferente o nosso trabalho. Outro dia, eu estava vendo um vídeo de um médico que estava falando de fibromialgia. E ele falou, olha, ele deu todas as dicas de alimentação, tudo, e no final ele falou, e procura uma terapia. Daí ele falou, terapia psicólogo, hipnoterapia, com coaching, com todas essas terapias que estão disponíveis agora. Ele falou, por quê? Porque senão não vai resolver o problema. Então o próprio médico já está indicando isso para os seus pacientes, porque não tem mais aquela coisa de você ficar resolvendo só com medicamento. Na verdade, o medicamento não resolve, né? Ele vai, muitas vezes, só vai amenizar a situação, vai tirar a dor, mas ele não vai resolver por quê? Porque as doenças são psicossomáticas, elas começam aqui na nossa cabeça. Né? Então, se a gente não procura realmente a raiz, a solução, continua lá. Né? Não, sem contar que muitas vezes a pessoa toma um remédio e acaba complicando uma outra área dela que não tinha problema nenhum. Mas as terapias integrativas, a gente está vendo até elas serem aceitas no SUS, né? Que é a acupuntura, a cromoterapia, a própria aromaterapia está sendo usado em várias clínicas. Então, assim, hoje, ter as terapias, nós temos. O que acontece é que a pessoa acha que, porque toma o remédio na hora para a dor, né? Ele para a dor, mas ele não resolve o problema. Então, quer aquele imediatismo, né? Que é a coisa que a gente fala da humanidade infantil. Porque é a criança que quer as coisas na hora. E a gente ainda tem essa coisa do infantil, a gente não amadureceu. A gente quer tudo que resolva na hora. Não tem paciência para fazer um tratamento de 3, 4 meses, sabe? Ou então de depressão que você faz 6, 8 meses. Não tem essa paciência. Na verdade, a gente já foi, desde criança, a gente já é criado de uma forma muito diferente do que a gente está vendo que precisa hoje. Então, desde criança, você pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer,
qual a profissão, a escola é totalmente voltada para ela passar num vestibular para trabalhar com alguma coisa, mas ninguém está falando de olhar para dentro, no seu ser, de valorizar quem você já é, não quem você vai ser ainda, né? Então tem toda uma desvalorização do ser humano, a gente já nasce, a gente já está desvalorizado, porque você tem que Sim. ser alguma coisa na vida. Você não pode simplesmente nascer. Se você nasceu e não for alguma coisa na vida, você não é nada. Então, o mundo já coloca isso pra gente já desde criança. Então, vem uma desvalorização, por isso que é tanta gente. Na verdade, se você for pegar tudo isso, é complexo de inferioridade, é baixa autoestima, é baixa autoconfiança, é falta de amor próprio. Por quê? Porque a gente aprendeu a se desamar a vida inteira. Né? Ninguém é valorizado pelo que é valorizado pelo que faz. Né? Então, isso desde criança a gente desaprendeu isso, né? Porque a gente nasce essência, criança, a gente não tem essas crenças ainda. Mas aí, ao longo da vida, vai colocando essas crenças e a gente vai entrando nesse meio. E a gente vai achando que isso é real, que isso é o que é certo, e a gente vai seguindo esse caminho até que chega no momento que a gente ou pira, dá um surto, ou a gente fala assim, não, tem que ter alguma coisa a mais do que isso, e a gente começa a fazer essa volta para essa busca interior. Mas eu acho que não tem mais para onde correr agora, né, Josi? Não, agora é o momento da consciência, não adianta, sabe? A única coisa que você pode fazer é protelar, mas é pela dor. Sabe aquele Quanto pela dor ou mais, pelo amor? quanto Exatamente. mais demorar, mais vai sofrer. Exatamente. Porque vai começar a se sentir estranho. O que acontece? O planeta está seguindo em frente, a vibração está mudando. Então, está mudando já. Ele não vai parar porque você não entendeu. Ele está mudando, ele está indo na dele. Então, é igual, imagina você num carrossel, todo mundo vai subir, o carrossel está funcionando, todo mundo subindo no carrossel, você fica parado olhando aquele carrossel e vai te espremendo, né? E você vai chegando num ponto que não tem como. Você vai acabar entrando ali, querendo ou não. E aí, se você entrar sem aceitar, você se machuca. Exatamente. Eu estava falando para um cliente meu ontem. O mundo vai ter. As pessoas vão ter que se adaptar ao mundo, não é o mundo que vai se adaptar às pessoas. Né? A gente vai ter Exatamente. que se adaptar. E quem precisar da nossa ajuda, o Ícaro já está falando, corre lá para o Instituto Curar quando abrir, né? Então, quando precisar da nossa ajuda, tem aqui nós aqui, que somos tudo do Instituto Curar, a Josi, que é a diretora, eu, o Ícaro, o Bruno, a Marina, a Cris, tem um monte de terapeutas lá. Tem 9 terapeutas para todas as terapias integrativas. A gente consegue atender qualquer dor, né, emocional, espiritual, porque tem profissionais, né, e todos os profissionais que estão lá no Curar têm a sua especialidade, né, isso que é legal. Uhum. E a gente se conversa, né, sobre como ajudar um, ajudar o outro, e sem contar que nós fazemos as nossas terapias também, né, tem essa. E Josi, que conselho você dá para o pessoal aí? Que dica que você dá para o pessoal passar por esse período? O que você aconselharia as pessoas a fazerem para conseguirem passar de uma forma mais leve, tirando os aprendizados que precisam nesse período? Eu estava bem preocupada com isso, porque eu tenho algumas clientes que vinham perguntando, clientes e alunas perguntando para mim, você não conhece algum lugar, alguma coisa, algum canal, alguma coisa que a gente possa começar a assistir, que tenha coisa legal? E pensando nisso, eu acabei criando o Reflexões da Nova Era, que começou essa segunda-feira, que são temas, né? Então, cada vez tem um tema, essa semana, a próxima semana vai ser sempre sobre o amor, referindo-se que o amor é Deus, né? Deus ou quem você acreditar que seja uma espiritualidade maior. E o que eu indico? Procurem esse tipo de programa, de leitura, porque eu leio, é um livro e eu vou ler
e aí a gente conversa sobre, né? Eu vou colocando algumas posições. Mas procurem esse tipo de leitura, de programa. Por quê? Porque você começa a ter, pelo menos ali, né? Você vai ter minutos, o momento, dá quase uma hora de programa, então você vai ter ali uma hora que você vai elevar o seu pensamento, porque a ideia é essa, elevar o seu pensamento, serenar o seu coração, sabe? Não pensar em nada, prestar atenção naquilo que está sendo falado, se deixar levar, tá? Então, Uhum. hoje, se tem um conselho que eu posso dar é procurem, tá? Elevar o seu pensamento, serenar seu coração com leitura, com boas músicas, com bons programas, procurem terapia, né? E principalmente aprendam como funciona energia e vibração. Porque tem que aprender esses dois temas para a gente poder fluir nesses próximos aí anos da nova era. É isso Muito que eu bom. acho. Muito bom. Eu vou até indicar, você falou das leituras, né? Eu Sim, vou indicar sim. esse livro do Osho que eu estou lendo, chama O Livro do Ego, Liberte-se da Ilusão. Esse livro está me fazendo muito bem nesse momento, porque esse e os livros do Eckhart Tolle também, que eu gosto muito, Uhum. que é o Novo Mundo, o Poder do Agora, que é justamente a gente estar nesse momento presente, nesse estado de presença, no momento agora, entrar em meditação. Às vezes a gente fala meditação, às vezes a pessoa fala assim, vou ter que ficar parado sem pensar em nada, não sei quanto tempo. Não, é estar em estado de presença, em estado meditativo, até quando você está fazendo outras coisas na sua vida. Às vezes, lavando a louça, eu estou meditando. Eu estou Sim. lá Sim. consciente, prestando atenção do que está acontecendo na minha mente. A gente entender que a nossa mente não é a gente. Que a nossa mente, ela tem um mecanismo ali que ela fica pensando automaticamente. A gente não tem muito controle, porque ela parece um macaco pulando de galho em galho. Só que a gente tem a consciência que é para dominar essa mente. Então, a gente está em estado de presença, estado de consciência, para observar essa mente pensante e falar: peraí, eu preciso ficar pensando nisso? Isso está fazendo sentido? Isso é bom para mim? Quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente vê o quanto de sujeira que a gente coloca na nossa cabeça o tempo todo, quanto de preocupações, gera ansiedade, gera medo, gera estresse, gera insônia, gera um monte de coisa. Então, se eu posso dar uma dica, é viver em estado de presença e procurar, igual a Josi falou, canais, lugares que tenham algo positivo, livros que vão ajudar. Ó, o próximo programa é Deus não é o autor do medo, tu és. Tá? Então, Olha só, a bacana. leitura vai ser sobre isso, tá? Show. E então eu Então, convido a procurem o todos. canal aí da Então, Josi, qual que é o canal? não sei. O canal do YouTube, procurem aí no Instagram Josi depois. Padilha, tô eu lá, mas tem link na bio, né? Aqui no Instagram tem link na bio. E aí você vai lá no meu canal direitinho, bonitinho, mas eu estou fazendo simultâneo com o Instagram, porque eu descobri que as pessoas não gostam de ir lá no YouTube para ver nada ao vivo. O pessoal é É, muito desencanado, já está no Instagram, quer ficar aqui no Instagram, Instagram. pelo Instagram. Eu normalmente eu faço pelo Instagram também. Eu Meu estou fazendo canal nos também, dois porque lá fica gravado, né? quem quiser ver meus vídeos no YouTube, Lia Santos Coach, tá? Tem vários vídeos lá de dicas, tem de relacionamento, tem de enneagrama, tem de terapias, tem bastante coisa lá também. Josi, eu vou encerrar com você, que daqui a pouco a gente vai entrar com o Ícaro, a Isso nossa. tem 28 segundos. Então a gente se despede. Muito obrigada, Eu que gratidão para todos. agradeço. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até Tchau. mais, gente. Obrigada, Josi. Tchau. Tchau, tchau.